Pronto. Olá. Já está começando? Estou informando meus seguidores que vai começar. Acho que vai dar boa tarde. Certo. Olá, boa tarde. Tudo bom? Só esperando o pessoal entrar. Certo. Então, boa tarde, meu nome é Eduardo Taveira, certo? Eu sou membro da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Psicologia, né? Estou participando aqui dessa live agora como coordenador, de substituição a Joyce, né? Que coordenou as duas primeiras, né? Então, já dou as boas-vindas a todos que estão chegando. A live de hoje vai falar sobre a situação de isolamento social, luto e emoções, certo? A Joyce está aqui para me dar apoio em relação à logística da live, né? A gente vai aqui gerenciar as perguntas, conversar com a nossa palestrante convidada, que vai ser a Alessandra Xavier, certo? Acredito que ela já deve estar aqui conosco, né? A live inicialmente estava marcada para as 16 horas, a gente teve um pequeno atraso, mas já podemos ir iniciando, ok? Então, essa é a terceira live que a gente está realizando, né, na Comissão de Saúde, né? E a gente já teve outros participantes, né, que discutiram aqui com a gente temas pertinentes. Pronto, Alessandra, já estou vendo aqui o seu aceno aqui no chat, certo? Então, a gente já teve alguns palestrantes que participaram com a gente para discutir alguns temas pertinentes, né, aqui nos outros sábados, né? E aí eu queria agradecer, inclusive, a participação desses palestrantes, né? O Ivan Cildo, Costa Ferreira, né? O Valdir Barbosa Lima Neto, né? Que também é conselheiro do Conselho de Psicologia, né? A Renata Rocha e a Nívia Mara Sidraque, né? Então participaram com a gente em outros dois momentos. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês. E hoje, como eu falei, a gente vai dar início à nossa terceira live, da Comissão de Saúde, e a convidada vai ser a Alessandra Xavier, né? Então, ela é mestre em Educação, doutora em Psicologia Clínica na Universidade de Santiago de Compostela, né? Especialista em Psicoterapia Psicanalítica, professora da UES. Ela coordena alguns núcleos também, né? No Comitê Disciplinar de Estudos de Desenvolvimento. Certo. Então, Alessandra, eu vou te pedir para que tu acene mais uma vez, por gentileza, para que eu possa te convidar aqui para a live e aí a gente já possa começar um pouco nossa conversa, tá bom? Aguarda. Oi? Olá, Alessandra, tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Estou ouvindo Certo? bem. Pronto, vocês também estão me escutando bem? Meu áudio tá bom? Tá tudo bem? Tá ótimo, perfeito. Pronto. Tudo deu certo. Bacana, bacana. Então, Alessandra, é muito bom ter você aqui, certo? Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Com o prazer que a gente tem esse momento, essa conversa. Agradecemos muito a sua participação, né? Porque a gente tem que contar com os recursos que temos disponíveis uns aos outros, inclusive nesse momento tão delicado, né? E a psicologia, ela tem aprendido muito nesse momento atual. Eu não gostaria de dirigir muito a sua fala, eu gostaria que você ficasse à vontade para falar como você se preparou sobre o tema, certo? Mas eu desde já fico pensando um pouco sobre essa questão que a gente vem trazer aqui. Por exemplo, fiquei pensando, né? Já faz quase um mês que o governador fez o pronunciamento dele falando sobre o aumento das atividades dos serviços não essenciais, né? Então, já faz mais de um mês, né, se a gente considerar a situação de apreensão que nós vivíamos já anterior a esse pronunciamento dele, né? Já faz mais de um mês que nós estamos nesse estado de preocupação generalizado, né? Que se espalhou, inclusive, até mais rápido do que o próprio coronavírus aqui no Ceará, né? Pelo bem ou pelo mal, né? Então, assim, muito efeito produziu esse estado de isolamento na nossa sociedade, né? Então, a gente agora, nesse momento, já há quase um mês, já temos uma certa visão do que está acontecendo, né? Diferentemente de alguns pronunciamentos que foram feitos, alguns especialistas que falaram no começo de como seria, etc. A gente já tem uma certa vivência do que está de fato acontecendo, né?
E aí eu gostaria também de ouvir um pouco você para me falar um pouco também sobre o que a psicologia tem aprendido com isso, né? Como é que está esse estado psicológico, né? Emoções, o luto que é vivenciado, as perdas que são enfrentadas nesse momento, tanto de pessoas, quanto de atividades, quanto de ideais, quanto de planos e etc, né? Tá bom? Então, mais uma vez, muito bem-vinda e eu passo a palavra para você, tá bom? Fique à vontade. Muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer muito ao convite do CRP11. Quero parabenizar também a gestão, a iniciativa. Eu concordo contigo, acho que esse é um momento onde a gente está se dando conta que o maior patrimônio que a gente tem somos uns aos outros, né? Nosso maior patrimônio é uns aos outros, é isso uma das grandes fortalezas, e estamos nos deparando também com uma das questões mais valiosas, que é o olhar sobre a nossa saúde mental e percebermos que esse é um dos maiores recursos que a gente tem e que é o recurso garantidor para a gente poder sobreviver a tudo isso. Quero agradecer a cada um que está aqui, né? Estou vendo pessoas muito queridas, referências da psicologia. Então, meu muitíssimo obrigada, em meio a tantas opções, vocês estarem aqui para a gente conversar um pouco sobre essas temáticas, eu acho que é muito valioso. E embora algumas pessoas façam críticas às lives e tal, eu acho que para essa situação de isolamento e de luto, a live tem uma questão importantíssima, que é assim, a existência e a confirmação de uma pessoa em tempo real, ela é algo muito importante para a nossa saúde mental, né? Então, é diferente de você ver um vídeo que foi gravado, que foi passado, e você assistir a uma live. Então, essa live, ela faz uma pontuação importante, que é algo que eu vou falar a respeito disso, da necessidade da gente confirmar que tem um outro, e um outro existente em tempo real com quem a gente pode contar. Né? Então, eu organizei a minha fala pensando em elaborar questões em relação ao luto, partindo tanto de questões, né, que eu venho trabalhando, né, e pensamento próprio, mas também a partir daquilo que o Freud colocou em Luto e Melancolia, através das contribuições da Elizabeth Kubler-Ross e das questões do Bowlby, né, do John Bowlby, em relação à questão da perda. Então, eu articulei coisas em relação a esses pontos para a gente poder pensar. Fico olhando aqui para o tempo, espero que dê tempo, né? Porque, bom, primeiro... Você pode ficar à vontade, né? Eu vou te sinalizando um pouco em relação ao tempo, mas a gente tem uns 40 minutos de fala e as perguntas que forem surgindo, a gente pode ficar registrando e te direcionar depois essas perguntas, tá bom? Pode ficar à vontade. Te agradeço, né? Então, assim, a gente nunca viveu uma situação como essa, né? Algo de um impacto mundial com tantas perdas somente na Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem estudos muito amplos falando das situações que nesse contexto todos nós estamos vivendo, embora nunca tenhamos vivido algo desse tipo e que vai nos reposicionar do ponto de vista teórico e das relações. Realmente a gente tem uma mudança crítica que envolve a todos no mundo. Isso nos coloca diante de grandes desafios que talvez até então nós nunca tivéssemos pensado. Estamos diante de desafios em relação a questões econômicas, estamos diante de desafios que vão necessitar um reposicionamento dos nossos modelos de sociabilidade. Precisamos repensar nossa relação com a alteridade, e isso traz inevitavelmente uma questão acerca do nosso narcisismo, que vai ter uma relação muito potente com o luto, como eu vou elaborar ao longo da minha fala. E uma coisa muito interessante, assim, nós não teremos mais, pelo menos durante um bom tempo, a mesma relação com a multidão como nós tínhamos anteriormente. Então, isso vai trazer uma série de desafios para o campo emocional que vai contrastar exatamente com esse lugar que era posto até então dessa ode narcísica. Então, veja, por quê? Na hora que a gente fica privado desse contato com a multidão, qual vai ser o grande desafio? Nós vamos precisar investir em relações íntimas, porque multidão vai ser difícil por muito tempo. E aí, na hora que a gente vai precisar investir em relações íntimas, isso vai nos colocar diante da questão de como estabelecer vínculos, né? E vai nos colocar diante de situações muito complexas, que são as relações com a nossa intimidade, e vai revelar uma série de fragilidades. Então, na hora que muita gente teve que ficar dentro de casa, isso fez eclodir uma série de dificuldades emocionais imensas. Algumas pessoas se deram conta do nível de isolamento, algumas pessoas se deram conta da sua imensa dificuldade em lidar com as emoções,
Muitas pessoas porque o período de isolamento ele nos convoca diante dessas emoções, emoções complexas, emoções de medo, emoções de dor, emoções de angústia, emoções de perda, e a gente tá entendendo que a gente só consegue lidar com uma situação de mudança traumática se a gente voltar a se conectar com as pessoas de uma forma que a gente possa confiar nelas. E aí eu vou colocar por que a confiança ela é tão valiosa para os processos de luto. Né? Então, eu acho que foi muito sábia, né, o nome, né, que vocês deram para essa live, porque a questão do luto, a questão do isolamento e a questão das emoções, elas estão intrinsecamente conectadas. Na hora que a gente passa por uma mudança, com uma série de perdas como essa, a gente vai precisar se reapropriar de todas as nossas funções psíquicas superiores. A gente vai precisar lançar mão da nossa percepção, a gente vai precisar lançar mão da nossa atenção, da nossa criatividade, da nossa inteligência, da nossa capacidade de elaborar as dores. Então, a gente se dá conta, infelizmente, de como muitas vezes estamos distanciados ou estivemos distanciados dos nossos recursos psíquicos. Então, como muitas vezes estivemos alienados de quem nós somos. E a gente só vai conseguir sair dessa situação e enfrentar essas situações se a gente partir para um reposicionamento de vínculos. E aí, veja que situação difícil, porque não teremos mais as multidões, precisaremos de vínculos íntimos, e somos uma sociedade com muita dificuldade em partilhar de verdade a intimidade, de construirmos laços de confiança. E aí, isso é muito importante, porque, veja só, quando a gente pega um texto do Darwin, né, a gente pega um texto do Darwin é um texto que ele diz assim, a expressão das emoções em animais e humanos. E aí ele vai trazer uma coisa que é assim, ele vai dizer, movimentos musculares e expressões na ansiedade, pesar e no desespero adultos derivam de um grito infantil, né? Ou seja, todas as situações que a gente expressa diante de uma situação de medo, de desespero e de angústia, que é a que nós estamos experimentando agora, o Darwin, estudando do ponto de vista biológico, ele chegou a essa conclusão que o estudo anatômico ele diz que essas expressões derivam de um grito infantil. E aí a gente fica pensando, né, que em todas essas situações, por que é que as crianças gritam? Né? As crianças, quando elas gritam, em última instância, todas as nossas mensagens de ajuda, elas vêm em última instância para ser um pedido de ajuda, um pedido de socorro a um outro. Né? É uma tentativa nossa de fazer uma demanda de busca de auxílio a um outro, de um outro que precisa vir e que a gente confie que esse outro vai vir, que esse outro vai nos oferecer alento, que esse outro vai nos oferecer suporte, que esses outros vai nos oferecer algum tipo de acolhida. E o que nós observamos no contexto contemporâneo é que esses gritos infantis que estão eclodindo nas situações de isolamento que provocam sofrimento psíquico, eu acho que deu uma desfocada aqui, eu vou tentar ajeitar aqui a câmera, botando aqui para, né? Acho que, pronto, ver se Opa. Na verdade, isso. Pronto, voltou. Isso, está focado agora. E aí é muito interessante, porque a Ellen Deutsch ela vai fazer um comentário muito interessante em relação a pessoas que tiveram dificuldades e que passaram por perdas emocionais na infância, e que essas pessoas que passaram por perdas emocionais na infância, elas construíram uma forma de defesa que é como uma concha protetiva na vida adulta. E aí, isso é corroborado também por estudos recentes eu vou chamar de NIM, né, que é o National Institute of Mental Health dos Estados Unidos, e eles fizeram uma pesquisa ampla com pais e com pessoas que acompanhavam crianças, adolescentes em sofrimento a longo prazo e fizeram investigação sobre esses processos de luto, né? E aí eles constataram, né, que os processos depressivos adultos e as dificuldades de lidar com as emoções como essas, de luto, de perda, estão diretamente vinculadas à forma como as experiências emocionais elas foram vivenciadas na infância. E experiências emocionais essas que tiveram a ver com a forma que foram constituídos esses vínculos emocionais, como foram elaboradas as situações de perda, como foram
construídas as situações de escuta para esse grito infantil, né? E aí, isso é muito interessante, porque nenhum de nós, seres humanos, por mais que nos consideremos fortes, resilientes ou incríveis, não existe esse ser humano que seja protegido de ter passado por uma perda ou um sofrimento emocional valioso na infância, né? Começa pela própria experiência da castração, da gente ter se descoberto que não é onipotente, que não é a criatura mais incrível do mundo. Todos nós passamos perdas na infância, os que tiveram separação de pais, os que adoeceram, os que tiveram a perda de um parente, aqueles que sofreram bullying na escola, aqueles que tiveram uma doença, aqueles que tiveram a perda de um membro, uma doença física. Então, é impossível, porque faz parte da construção e da experiência humana a gente passar por dores emocionais. Só que, veja, a gente vive num contexto social, ou pelo menos vivia, que negava toda a possibilidade de dor, de sofrimento emocional. Muitas pessoas se constroem, a gente vê aí toda a lógica do coach, né? Muitas pessoas se constroem diante de uma fala que é assim, tem que ser forte, não pode chorar, eu lido bem com as minhas emoções, eu não sofro. A gente vê as pessoas dizendo, se eu levar um fora, a fila anda de tarde, eu já estou com 15, eu já estou com 12, né? Se passar por um sofrimento de tarde, eu já estou bem, eu já me recuperei, né? Essa coisa de sofrer é para os fracos. Então, esse lugar de que as emoções é coisa de fraco, sofrer é coisa de fraco, chorar é coisa de fracassado, isso gera uma relação para lidar com o sofrimento de total negação. E aí, essa negação, ela faz com que a gente não construa recursos e que a gente não chore, e que a gente fique negado dessa possibilidade do grito infantil. Então, se eu não posso fazer um comunicado a um outro ser humano de que eu estou sofrendo, porque eu acho que isso vai ser visto como uma situação de fraqueza, o que acontece? Isso vai fragilizando a minha própria construção de experiências e de recursos emocionais para lidar com essas situações e vai fragilizando os vínculos, porque os vínculos passam a ser construídos como relações idealizadas entre pessoas fortes, extremamente seguras, extremamente protegidas e que jamais serão impactadas pela dor e pelo sofrimento. E que tipo de relação é essa? Uma relação que não existe, né? Ou seja, as pessoas passam a construir simulacros de relações e quando elas precisam contar com a verdade da experiência emocional, essas relações, aquilo que eu estou falando da intimidade, não existe. Se depara com imenso sofrimento porque vê como aquilo é falso e como aquilo é pequeno. Então, dentro desse contexto dos super incríveis e dos fortes, a gente vê pessoas que aparentemente dizem que têm uma relação de serem muito fortes diante das emoções, que não sofrem, mas esse sofrimento acaba saindo de outras formas. Então, a gente vê pessoas que dizem que elaboram as suas dores de uma forma muito segura e muito competente, mas aí isso se manifesta em insônia, se manifesta em cefaleia, se manifesta em problemas gástricos, se manifesta em uma série de outros sintomas físicos que a pessoa não acha que tem nenhuma relação com as questões emocionais, mas tem, né? E aí a gente vê que são pessoas que fogem de relações íntimas, são pessoas que vivem um contexto de anestesia emocional, são pessoas que se configuram de uma forma embrutecida e que passam a reagir diante de qualquer experiência emocional que volta a colocar em contato com essas dores emocionais infantis. Essas pessoas vão reagir como? De forma irritada, ou de uma maneira grosseira, ou de uma maneira apática, ou de forma a negar. Então, muito dessa negação que a gente está vendo hoje tem uma relação com essa construção da forma como a gente, indivíduo e cultura, teve apoio ou teve suporte para poder lidar com as questões emocionais. Então, boa parte das pessoas passou por situações emocionais dramáticas, profundas e complexas e não teve suporte de adulto que validasse as suas experiências emocionais. E isso fez com que criasse um certo embrutecimento e uma proteção diante das emoções que agora essa blindagem está vindo abaixo pelo impacto maciço de uma realidade diante da qual esses mecanismos não funcionam mais, né? Então, assim,
O luto, quando ele é mal elaborado, essas perdas, e quando a gente está falando aqui de luto, eu quero deixar bem claro que é um luto numa abordagem ampla, que envolve não somente a perda de um ente querido, mas que envolve perdas de ideais, como você falou, perdas de projetos, perdas de sonho, perdas de referências que a gente tinha, situações que envolvem a relação da gente com a perda e situações que envolvem a relação da gente com a incompletude. Então, quando a gente observa as consequências patológicas, digamos assim, do luto, um luto mal elaborado, uma perda mal elaborada, e a gente vai já colocar quais são, o que é que a gente precisa para elaborar direito uma perda, né? O que é que a gente observa? Primeiro, algo muito importante é a gente entender que tem uma parte nossa que identifica o que a gente está perdendo. Mas a gente não pode esquecer que nós somos sujeitos do inconsciente. Enquanto sujeitos do inconsciente, temos um ponto de vista dinâmico, temos um ponto de vista econômico, uma troca de energias, e as coisas e os objetos, eles passam a ser marcados por uma ambivalência. Então, a mesma coisa, ela é fonte de amor, ela é fonte de raiva, ela é fonte de uma série de expressões. Então, uma parte nossa sabe o que a gente está perdendo, mas tem uma parte nossa que é acionada e que sofre porque não sabe o que é que a gente está perdendo naquilo que a gente está perdendo. Né? Então, assim, na verdade, aí é o Freud lá em Luto e Melancolia, quando ele diz o seguinte, a gente não sabe o que é que a gente está perdendo quando a gente está perdendo alguma coisa. E isso é o que vai diferenciar o luto da melancolia, né, que a gente pode aproximar de um quadro de depressão grave. Então, às vezes a gente tem ideia do que a gente está perdendo, mas junto com isso, essas perdas arrastam outras perdas que a gente não tem ideia do que é que está sendo movido nesse processo. Então, as pessoas estão chorando porque estão em casa, tem gente que está chorando por conta do isolamento, mas tem gente que está aproveitando que eu digo não conscientemente, porque essas dores estão arrastando uma série de outras dores. Então, essas dores de agora estão arrastando, estão descarrilhando dores adormecidas há muito tempo. E dores adormecidas desses gritos infantis, dores adormecidas que foram silenciadas, dores adormecidas que foram atropeladas, dores que foram silenciadas por um processo de racionalização, por um processo de precarização das relações de trabalho, que dizem que não é possível dedicar tempo para o sofrimento, por um processo de precarização das relações afetivas, que diz que você tem que ser poderoso, suficiente, autossuficiente, né? Que tudo passa, que o sofrimento é um fracasso, só sofrem os fracos e os que não têm força suficiente. Então a gente está vendo a idiotice disso na hora que a gente se depara com a nossa condição humana. Então, esse processo de isolamento, ele nos coloca numa situação regressiva e ele acionará em todos dores que estavam aparentemente silenciadas, aparentemente contornadas, mas que estão vindo à tona com uma força avassaladora nesse momento. Então, e que muitas delas têm reação com perdas e ameaças vivenciadas no período da infância. Então, alguns autores apresentam, né, que algumas das consequências patológicas do luto, e eu estou colocando isso por quê? Porque essa história do isolamento, a gente está vendo consequências agora, mas a gente vai ver consequências disso por muitos e muitos anos à frente, né? Parecido com o que o pessoal da Clínica do Testemunho começou a ouvir há pouco tempo do pessoal que esteve em situação de Auschwitz, do que em São Paulo estão trabalhando com a escuta de pessoas que passaram pela ditadura. Então, essa situação de luto que nós estamos vivendo agora, ela ainda vai repercutir no imaginário e nas referências simbólicas por muito tempo, e nós, enquanto psicólogos, né, e falo para os profissionais, a gente vai ter que se preparar muito para trabalhar com as questões de luto e com as consequências disso. Então, por isso que eu trouxe, né, essas questões. Então, as consequências patológicas... Então, Alessandra, eu até me lembro, inclusive, do que o próprio Freud falava em relação ao que ele traz na segunda tópica, né? Quando ele estuda a pulsão de morte, ele vai fazer essas considerações justamente por conta das neuroses de guerra, né? Então, assim, a gente sabe que os efeitos que uma determinada experiência tem sobre o psiquismo, eles só são compreendidos a posteriori. Então, realmente, a gente está no momento da experiência, né? Então, sabe-se lá o que é que vai acontecer depois, né? Como é que vai ser esse processo de elaboração do que foi perdido nesse período, né?
Sim, e aí, como muitas vezes a gente tem essa lógica do a posteriori, porque o tempo psíquico ele opera em outra lógica, então a gente tem muita gente agora que está atualizando no período de quarentena, que está se sentindo isolado, que está se sentindo desamparado, desampara os isolamentos da sua vida infantil. Né? Então, esse período de agora, ele pode estar arrastando e atualizando ansiedades, inseguranças vivenciadas há muito tempo. Por isso que a gente vê alguns pais que não estão conseguindo ficar no lugar de adulto, estão degladiando com os meninos como se tivesse todo mundo na mesma idade, porque está tão inseguro, desesperado quanto os próprios filhos. Né? Então, algumas consequências patológicas do luto a gente tem um anseio inconsciente pela pessoa perdida. Então, pessoas em luto patológico, elas ficam acreditando que a pessoa ela vai retornar, né? O Bowlby até chama a atenção a um processo que é chamado de mumificação, ou seja, aquelas pessoas que quando perdem um ente querido deixam o quarto do mesmo jeito que estava, não mexe em nada, mantendo uma fantasia igual os egípcios achavam que aquela pessoa iria retornar dos mortos. Esse processo do anseio inconsciente pela pessoa perdida, ele está hoje muito presente no anseio inconsciente pela volta da vida que a gente tinha antes, como se na hora que abrir a porta da quarentena a gente vai voltar, né? Foi só um stand-by, congelou e a gente vai voltar para a vida que a gente tinha antes. Isso não vai ser possível. Essas reações, elas tendem a negar que a gente perdeu alguma coisa. E essas negações diante da perda, elas acontecem para evitar que a gente se depare com o sofrimento. Mas a gente precisa construir recursos para poder lidar com o sofrimento, porque a negação da perda, ela não vai fazer com que aquela perda deixe de existir na realidade. Né? Então, uma outra coisa é a questão da autoacusação. Uma das consequências da dificuldade em lidar com as perdas é que quando a perda acontece, muitas pessoas guardam, né, vestígios e passam a vida toda nesse lugar dessa autoacusação. Atribuindo a si a culpa do que tudo aconteceu, né, desencadeando autoacusações terríveis, passando a vida num estado de ruminação, de lamentação, e que faz com que a pessoa não caminhe na vida, né, não vá adiante. Um terceiro elemento do luto patológico é o cuidado compulsivo com outras pessoas. É muito comum a gente ver pessoas que esquecem de cuidar de si, que abandonam a sua vida, que deixam de ter cuidados consigo e que desenvolvem um cuidado compulsivo com as outras pessoas. Né? Isso tem a ver com a tentativa de reparar nos cuidados com os outros aqueles cuidados que a pessoa gostaria de ter recebido na sua vida e não recebeu. E, por último, né, a questão da negação de uma forma mais ampla e a descrença nessa questão da perda de uma forma geral. E aí a gente tem uma coisa relevante, que é assim, um dos processos necessários para a gente poder elaborar esses lutos é a existência dos rituais. E em muitas situações a gente vai ver, assim, uma coisa difícil. A gente precisa na cultura, missas, estar com os amigos, o próprio ritual de velar o corpo, esses rituais que a cultura oferece como forma de você poder elaborar as perdas. Né? Quando acontece uma coisa difícil, a gente fala com as pessoas, a gente sai para encontrar os amigos, a gente precisa falar, que são as construções simbólicas que a gente precisa fazer para lidar com o inominável, do doloroso e do difícil que pode ser arrastado pela pulsão de morte. Então, o que é que a gente sabe? Né? A gente sabe que o sintoma é aquilo que se coloca no lugar da palavra. E na hora que a gente fica mais contido na possibilidade de ter esse suporte social para lidar com o luto, esses conteúdos emocionais, eles ficam mais difíceis de serem elaborados. Então a gente vai ter muita gente que vai passar pela perda dos seus entes queridos e não vai ter condições de contar com esses rituais da cultura para dar suporte ao luto. Não vai poder fazer o enterro, não vai poder ter o abraço dos amigos, não vai poder ter a presença das pessoas. Então, a gente precisa construir alternativas para dar suporte uns aos outros, para nos sentirmos apoiados para poder lidar com essas reações diante da perda. Porque todos nós vamos passar por situações difíceis e desapropriados do convívio emocional que nos permita falar ou partilhar o que sentimos, isso vai ficar cada vez mais difícil e impossível da gente poder
lidar com essa situação. Então, a gente tem visto uma série de pessoas dizendo assim, isso é uma besteira, o que se está vivendo agora, a gente tem que trabalhar, essa tentativa de querer fazer alguma coisa é exatamente uma reação diante de algo que o vírus nos coloca a todo, que é ter que nos confrontar com a nossa impotência. Então, todos nós estamos sendo confrontados com a nossa impotência, todos nós estamos confrontados com a existência dos nossos limites. Eu quero ir para o meio da rua, não pode. Mas eu quero ir para a praia, mas eu quero fazer o que eu quero, a minha liberdade. Então, as pessoas, pelo funcionamento narcísico que eu falava anteriormente, estão com muita dificuldade, porque talvez estejam vivendo pela primeira vez a confrontação com o limite real da vida e sentindo uma dor, né? Exatamente, Scarlett, diante da finitude, que é algo absolutamente assustador para o aparelho psíquico. Não é à toa que a gente elege tabus para aquilo que é de difícil apropriação. E a gente tem 2 grandes tabus na história da humanidade, que é a questão da morte e são as questões da sexualidade. Então, a morte, porque nós nunca vivenciamos, né? O nosso aparelho psíquico ele não tem registro sobre a morte, obviamente porque a gente nunca morreu, né? Então, a gente não tem registro sobre algo que a gente nunca viveu. Mas a gente tem uns registros sobre as experiências de quase morte, que são as experiências iniciais infantis, diante das quais a gente se sentiu absurdamente desamparado. Então, a gente guarda memórias no corpo, e aí o Freud vai dizer que o ego no início é corporal, então a gente guarda memórias avassaladoras no corpo de experiências muito dolorosas diante da situação do desamparo, diante da situação de quase morte. E as questões relacionadas à sexualidade, essas afloram de uma maneira muito, muito, muito forte nesse momento. E aí se a gente pega lá o Freud, quando diz que tem 3 fontes de mal-estar na vida, né? A degenerescência do nosso corpo, os fatores externos e as relações com as outras pessoas, que isso sempre vai ser fonte de sofrimento, nós estamos vivendo no momento diante dessas 3 situações ao mesmo tempo. Então, isso mobiliza níveis de ansiedade altíssimos, porque a gente está com medo de morrer, do nosso corpo sofrer problema pulmonar, falta de ar, febre, não sei o quê. A gente está com medo de um fator externo, um vírus, que a gente não sabe de onde vem, né? Mudanças de ministro, questões econômicas, enfim, e o campo das relações interpessoais. Porque essa pandemia, ela traz algo muito claro, que é assim, você não sobrevive só. De nada adianta você cuidar dos seus processos de higienização, você colocar a sua máscara, se o outro não colocar, se o outro não se cuidar. Então, isso nos confronta com algo muito novo, né, dentro desse modelo neoliberal de relações interpessoais, que é assim, a extrema necessidade que não basta eu cuidar de mim, mas eu preciso me importar com o outro. Eu preciso que o outro tenha acesso também a poder se cuidar e a poder sobreviver, e isso está abrindo os olhos de uma boa parte da população para entender que o mundo não se esgota nas fronteiras da sua própria existência, né? Que existem os outros, né? Então, assim, quais são essas variáveis que afetam o luto? Fico olhando aqui para o tempo, mas vai dar, né? Então, assim, as variáveis que afetam o luto, elas têm a ver, primeiro, com a identidade e o papel da pessoa perdida, né? Se a gente perder pessoas mais jovens é mais difícil do que, né, a gente ter que lidar com uma morte que a pessoa já estava doente, a gente imaginava que isso ia acontecer, o lugar que aquela pessoa que a gente perde ocupa na nossa vida, então isso também vai influenciar o luto. A idade e o sexo da pessoa enlutada, porque a gente sabe que os homens têm mais dificuldades em lidar, em experimentar as suas relações emocionais, as causas e circunstâncias da perda. Então, veja só, uma coisa é uma perda que eu já estava esperando, de uma pessoa que está doente há muito tempo, teve todas as condições de cuidado, teve acesso a todos os investimentos. Uma outra coisa é uma perda de alguém porque
teria como ela sobreviver se tivessem os insumos médicos, se tivessem os investimentos, se ela não morasse num lugar que não tem, que tem ausência de saneamento, se ela morasse num lugar que o poder público chega, né? As circunstâncias da morte, elas também interferem na forma como o luto vai poder ser elaborado. Aí tem também as circunstâncias sociais e psicológicas que afetam a pessoa na época da perda e depois, ou seja, nesse momento agora que todos nós estamos emocionalmente mais instáveis, perder alguém nesse momento é muito mais difícil do que uma situação em que a gente esteja mais seguro emocionalmente. Não é que tem um momento melhor para a gente perder alguém, não, né? Sempre vai ser doloroso e sempre vai ser difícil. Porque nós estamos em isolamento, né? Assim, olha, o governo fez um programa pensando no bem-estar das pessoas, viu que todo mundo estava trabalhando demais e deu 3 meses de período sabático para as pessoas descansarem na sua residência. Então, não é isso. Muitas pessoas estão em situações de home office tão ou mais desgastante quanto no contexto real. Por mais que você esteja em casa, mas não é um descanso, porque o tempo todo você tem ali uma tensão de que lá fora tem gente morrendo, tem gente adoecendo, tem uma situação difícil, então, por mais que você esteja em casa e aparentemente descansando, o seu aparelho psíquico está sendo sobrecarregado. Então, qualquer coisa que sobrecarregue ainda mais, como a notícia de que você perdeu alguém, como a notícia de que alguém que você ama está doente, isso eleva os níveis de tensão para uma situação que torna ainda mais difícil a gente administrar essa situação. E aí, ainda tem mais um outro aspecto, que é a personalidade do enlutado e sua capacidade de estabelecer relações amorosas e reagir a situações estressantes. Então, esse ponto ele é extremamente delicado no contexto em que a gente vive. Por quê? Porque nós, e aí falando de uma forma geral, nós enquanto seres humanos, no contexto contemporâneo de 2020, né, basta que a gente pega lá Zygmunt Bauman, Amor Líquido, todas as análises sobre as relações sociológicas e psicanalíticas no contexto contemporâneo, e a gente observa como está difícil hoje em dia a gente construir relações de confiança e relações consistentes e sólidas que a gente confie que sejam relações amorosas que nos deem suporte para viver diante de situações estressantes. Então, a gente está mais vulnerável diante disso, né? A gente fica mais vulnerável diante disso, e é isso que faz com que uma situação de luto, por exemplo, ela possa ser mal elaborada e ela caminhe para uma melancolia. Porque, se eu tiver tempo, eu vou falar do Freud, né? Mas só dando alguma pista antes, né? O Freud ele vai colocar, por exemplo, que no luto a gente não tem perda da autoestima. O luto é algo que não afeta a visão que a gente tem sobre nós mesmos. Mas na melancolia é diferente. Na melancolia, a perda, ela arrasta uma parte nossa. Então, na melancolia, existe um grande sofrimento, uma grande perda que ataca a visão que a gente tem de nós mesmos. Porque o que é que acontece na melancolia? Na perda daquele objeto, a gente perdeu uma parte da gente mesmo. Então, isso pode fazer com que, diante das situações que a gente vem a experimentar agora, processos muito complexos em relação a essa perda acione as nossas dificuldades emocionais já vivenciadas anteriormente, né? E aí a gente tem uma coisa muito interessante, que é assim, o Gerow, ele vai falar que muitos dos quadros depressivos decorrente do luto vão ter relação com... Desculpa te interromper, só para a gente já ir finalizando um pouco a fala, porque a gente não tem as perguntas, né? Mas pode perguntar que ainda temos um tempinho. Isso. Vale, meu Deus. Comentar um pouco as perguntas. Mas tá fica à vontade. Aí, então... o tempo que sobrar no final, eu peço para que você complemente com o que faltou, por gentileza. Tá bom, então eu vou correr aqui, porque tem um monte de coisa, mas enfim. Só que ele vai falar da questão da fome de amor na infância, né? Da fixação nessa mãe, dessa incapacidade de perdoar essa mãe pela separação, e aí entra a questão da castração, que tem a ver com o que a Maria Rita Kell vai dizer que o depressivo é aquele que tem dificuldade de lidar com a castração. E aí ele vai falar que a perda ela vai mobilizar tanto a ansiedade de reparação e agressão, como uma tentativa de poder trazer a reunião com aquela pessoa que você perdeu anteriormente. E isso, né, aí é um ponto que eu queria colocar muito forte, é que assim,
essa perda súbita, ela abala a capacidade de confiar. Então, quando a gente tem uma perda súbita na infância e que a gente não recebeu os cuidados adequados, a gente constrói essa concha, essa crosta para se proteger de qualquer vinculação posterior. Só que essa proteção, ela vai abalar exatamente a possibilidade da gente construir vínculos e de confiar. Aí qual é a encruzilhada que a gente fica? A encruzilhada que a gente fica é que isso vai ter efeitos nas relações de solidariedade e na fragilidade em relação ao confiar. Ou seja, aquele que perde, que era quem precisava mais receber suporte, quando ele entra nesse modo de recusar a aproximação e o vínculo exatamente porque perdeu e porque acha que não pode voltar a confiar pelo medo de perder de novo, ele nega essa possibilidade de ajuda e de um vínculo. Aí a gente pode ter crises no modelo de sociabilidade muito amplos, como os que a gente já via, né? Assim, porque isso deflagra tanto condutas em relação a questionar a lei, não condutas antissociais, que estão relacionadas com essas situações de perda, né? E condutas no campo né, de autoviolência. Dá tempo, será, de eu falar do luto saudável ou a gente deixa para o final? Acho que a gente pode passar um pouco para as perguntas só por cima, e aí o tempo que restar no final, a gente pode retomar esse ponto que faltou. O que você acha? Tá. Tudo bem, teria o Freud, teria o luto saudável, mais 3 dias de conversa, mas tudo bem. Exato. Desculpa, Exato. Gente, falo demais, foi mal. Não, que é isso. Todas as suas contribuições estão sendo excelentes aqui. Eu estou me coçando, inclusive, para poder fazer comentário, porque eu estou adorando o que você está falando. Inclusive, a gente pode até pensar em alguma outra oportunidade para debater um pouco mais sobre cada um desses pontos. Mas vamos lá. Então, a gente recebeu aqui, acho que do César, não é isso? Estamos vivendo uma geração de pessoas de emoções de vidro, como se fosse em concreto, ele fala, né? Já não é uma manifestação sintomática do próprio sofrimento? Sim. É isso aí. Da dor e do sofrimento. Sim. Inclusive, quando a gente tem estudos, por exemplo, na questão do suicídio, né, que é a minha área de referência, um dos fatores de risco é a questão do embrutecimento. E esse embrutecimento já é uma consequência dessas relações emocionais travadas desde a infância, onde não foram oferecidos alento, onde não foram oferecidos cuidado, onde não foi oferecido proteção, e isso vai criando esse mecanismo de relação consigo e com o outro de uma forma crua, de uma forma fria e de uma forma distante, porque interfere na possibilidade de eu confiar no outro. Lembra daquela história do grito infantil do Darwin, né? Então, as crianças, quando elas precisam de ajuda, elas fazem um olhar, elas abrem a boca, elas dizem assim, socorro. E se diante disso a ajuda não vem, ou vem mais agressão, né? Vem um escárnio, vem um sadismo, vem uma psicopatia, que é o que a gente observa nos dias atuais, isso vai gerando um enrijecimento e um embrutecimento interno que vai tendo consequências sociais danosas, porque vão ser pessoas incapazes de empatia, incapazes de estabelecer vínculos e incapazes de conexões emocionais íntimas e profundas. Uhum. Certo. Uma outra pergunta, né? Como trabalhar a somatização nos casos de perdas mal elaboradas? Perfeito. Eu acho que essa é uma das questões valiosíssimas e a gente vai ter muito trabalho pela frente, assim. Primeiro, entender que aquela somatização é a defesa que a pessoa construiu e onde ela se sustenta para se proteger de não lidar com o conteúdo dolorosíssimo que está por trás. Então, esse conteúdo que está por trás pode ser a perda de um familiar, a perda de um ente querido, a perda de um sonho, de um projeto que a pessoa construiu, uma vida de sofrimento, de abusos sexuais, de violência doméstica. Então, a gente precisa primeiro construir, aí volta essa história da infância, a gente precisa reconstruir na relação com essa pessoa a garantia de que agora ela tem alguém que ela pode confiar, que vai legitimar a fala dela, que vai legitimar o sofrimento dela, que vai ouvir os gritos infantis dela e que vai dar colo e que vai oferecer outros recursos para lidar com a dor e o desespero que não seja o silêncio, que não seja a indiferença, que não seja a agressão.
entendendo que isso vai levar um tempo, né, para que essa relação de confiança ela possa ser construída, esse descongelamento emocional, como fala o Winnicott, ele possa ser elaborado, ele possa ocorrer e a pessoa tenha condições de poder falar daquilo que está por trás do que aparece somente como um sintoma psicossomático, mas que nem ela tem ideia do que é, né? E que só vai aparecer a partir dessa relação de confiança que permita a ela relaxar, rebaixar um pouco as suas defesas e poder falar sobre aquilo que até então nunca foi possível ser falado, aquelas dores que até então só podiam ser comunicadas através das dores físicas, mas as dores emocionais que se escondiam ali, até então ela nunca teve coragem nem confiança de poder falar para ninguém. Então, a possibilidade de morte de entes queridos vai continuar, né? Como lidar com isso? É outra pergunta que surgiu. Tá. A gente vai ter que se preparar muito, né? Primeiro, o suporte emocional, ele necessita de uma preparação complexa. Ele precisa de uma preparação técnica, muito bem organizada, teoricamente, com fundamentações técnicas. Ele precisa de uma preparação humana. A gente, enquanto profissional, tem que se cuidar, fazer as terapias, fazer suas análises, ter a supervisão. E a gente precisa de políticas públicas eficientes para garantir as condições de trabalho para que os profissionais possam oferecer as ajudas para as pessoas que estão em situação de sofrimento. Então, esses processos de luto que serão desencadeados, eles vão precisar de uma série de estratégias. Eles vão precisar desde estratégias de visitas domiciliares, eles vão precisar de estratégias de trabalho em grupo, eles vão precisar de estratégias de trabalho de fortalecimento comunitário, vão precisar de estratégias para a construção de recursos simbólicos e criativos para poder lidar com a dor, ou seja, onde é que eu vou direcionar, para onde eu posso direcionar essa perda, que é uma das tarefas do luto, ou seja, a gente se retrai, a gente redireciona para a gente aquele investimento que estava sendo feito ao objeto, o objeto não está mais ali, aquela energia volta para mim para eu poder elaborar aquele luto, mas eu preciso ter algo depois que me dê alento e esperança para onde eu possa voltar a investir, né? Então, eu preciso ter atividades sociais, eu preciso ter atividades artísticas, eu preciso ter atividades comunitárias, eu preciso ter espaços onde eu possa investir aquela energia que eu direcionava para aquele objeto que não está mais lá, mas que eu veja que existem outras possibilidades sociais para eu colocar ali. Então, a importância de não negar o luto, de poder falar sobre ele, de reconhecer a perda, de ter espaços onde isso seja acolhido e que me sejam oferecidas alternativas para poder lidar com essa dor. E que não é rápido, não é coach. Não vai ser de manhã, ter um luto e em 5 minutos você está bonzinho, está ótimo, enxuga as lágrimas, vá trabalhar, está tudo bem. O cuidado humano, ele é artesanal. O sofrimento, ele leva tempo. Ele não é uma coisa de ritmo de produção fabril, não. Opera pela perspectiva da subjetividade, né? Ou seja, é singular, né? Ninguém sabe quanto tempo vai durar o luto de cada pessoa, né? Perfeito, essa dimensão da subjetividade, ela é artesanal, né? O que significa que ela é de um a um, ela é colhida com delicadeza, a palavra ela tem uma escuta, cada encontro ele é um encontro, cada fala é uma fala, o que repete linear igual é robô, é máquina. Nós, seres humanos, somos atravessados por rupturas, por falhas, por meandros, por labirintos, e só um outro ser humano é que consegue, isso é uma coisa que eu sempre digo, nunca vão inventar nenhuma tecnologia mais eficiente para cuidar do sofrimento humano que um outro ser humano. Exatamente. Mais uma última pergunta, né? Como fica a nova geração, tão frágil diante da adversidade? Essa fragilidade da nova geração está relacionada com aquilo que ela tem recebido, né? Então, assim, a gente aprende a lidar com as dores, a gente aprende a lidar com a nossa subjetividade, com a nossa experiência humana através de quem? Através dos nossos pais, através da cultura, através do contexto, através da relação com os professores, né? Como é que a gente sai desse eu ideal para um ideal de eu, né? Como é que a gente sai de uma referência narcísica para um posicionamento na cultura?
A partir do momento que eu tenho balizas que digam como é que eu vou lidar com a minha limitação. A partir do momento que a gente tem adultos que negam essa limitação, que negam a frustração, que negam a castração, que dizem, que oferecem como alternativa diante das dores produtos, né, que você pode comprar, vai no shopping e compra, ou produtos para anestesiar a dor, né, bebida, uso abusivo de álcool, outras drogas, enfim. Os únicos recursos que a gente tem são esses recursos externos e no campo dos objetos que não são simbólicos, que quando a gente tem recurso externo do posto de saúde, do CAP, dos profissionais, ótimo, a gente pode até estar frágil internamente, mas esse recurso interno potencializa o recurso interno. Mas quando os recursos externos são só simulacros e não vão ajudar a gente a lidar com a dor, vão só entrar no mecanismo de negação e de anestesia, a gente fica muito frágil. Então a gente precisa voltar com essa nova geração a produzir narrativas, a lidar com a questão da arte, a tematizar a questão do sofrimento, a lidar com as experiências de angústia, a construir recursos simbólicos para empoderar a solidariedade, os vínculos, a construir, principalmente, eu acho que isso é uma das estratégias mais valiosas, relações de intimidade. A gente precisa voltar a valorizar relações de intimidade, que são assustadoras, por isso a gente fugiu disso, né? É só um crush, coisa rápida, uma relação de 2 minutos, só no que tá bom, quando a relação fica difícil a gente abandona, troca por outro. Então, por que isso? Porque os meninos, né, estão tentando lidar como pode. Então a gente precisa empoderar a arte, a gente precisa empoderar a filosofia, a gente precisa empoderar a sociologia, a gente precisa trazer essa geração para o campo para poder construir recursos simbólicos para lidar com a dramaticidade, digamos assim, da existência. Não é uma coisa ruim, mas a existência ela é dramática, intensa e complexa. Perfeitamente. Então, essa questão da gerência do tempo aqui da live, né, ainda é uma coisa que a gente está aprendendo, porque tem o fato de que depois de 1 hora, né, cai automaticamente. Então, a gente aqui tenta se organizar como pode, mas a gente ainda tem algum tempo. Pelos meus cálculos, a gente tem 10 minutos, não é isso? Mais uns 10 minutos. Então, se der para eu falar do luto saudável, aí pronto. Tu me avisa quando começar aquele alarme bomba, que é assim, isso, 1 minuto, 50 segundos, né? Que parece que ele vai explodir e vão colocar a gente sabe lá para onde. Então, mas desde já eu queria só agradecer, né? Não só a sua participação, mas também a participação de todo mundo com as perguntas. Muitíssimo obrigado, Alessandra, pelas suas colocações. Muitíssimo obrigado, pessoal, aí pelas provocações, pelas dúvidas, pelo debate, né? Existe sim, Alessandra, a possibilidade da gente fazer um novo convite para uma segunda live, né, em que você vai poder ficar mais à vontade para falar sobre o luto saudável, né? Eu fiquei com muito interesse de que você falasse um pouco mais sobre esses recursos simbólicos que nós temos hoje em dia, né, porque visto que os rituais fúnebres eles são extremamente importantes para a elaboração do processo de simbolização da perda daquele objeto amado, né, nesse momento que a gente está agora, em que a gente, além de estar afastado do convívio social, né, da coletividade que pratica esses rituais fúnebres, né, a gente também pode correr o risco de não ter sequer acesso ao cadáver, por exemplo, né, de um ente querido que faleceu devido às medidas de biossegurança, né. Então, eu fico muito preocupado em relação às implicações subjetivas que isso pode vir a ter, né? Então, assim, eu vou te deixar à vontade para que você possa ir falando um pouco mais, né, com quem eu só falo, e eu vou te dar esse alerta aí quando eu chegar. Mas, caso não dê tempo, eu vou ver com a Comissão de Saúde, com o Conselho, para a gente ver a possibilidade de continuar na próxima live, tá bom? Mas eu já agradeço muito. E eu também agradeço muito a condução gentil, amorosa, competente, né? E a presença também dos amigos queridos. Espero ter contribuído de alguma forma. Então, para deixar... Agradeço também, rapidinho, desculpa. Agradeço também a Joyce Hilário, que está aqui dando suporte, né? A gente trocou, um beijão para Joyce. Joyce é uma amada querida da vida, né? Então, só para colocar algumas coisas para a gente pensar, né? Assim... alguns elementos do luto saudável, e aí veja como isso é valioso para a gente poder... o que ajuda a gente a lidar com a situação de perda? Como essa, perdi o emprego, não estou podendo sair, falta de escola. Primeiro, condições econômicas e de habitação tornam mais fácil ou mais difícil a elaboração de luto. Então veja só, diante da realidade que a gente tem, né? As condições econômicas e de habitação, elas interferem na facilidade ou dificuldade do luto. Segundo,
se há ou não oportunidades que facilitem a organização de um novo modelo de vida social ou econômico. Ou seja, perdi emprego, perdi trabalho, tudo. Eu vou ter suporte, eu vou ter oportunidades que vão me ajudar a facilitar esse novo modelo de vida, como a gente falava, eu vou ter suporte para elaborar as minhas dores. Como é que vai ficar a rede de atenção psicossocial depois disso, né? Outra coisa, se as crenças ou práticas culturalmente determinadas facilitam ou impedem o luto sadio. Então, esse modelo que a gente tem hoje, que não pode sofrer, não pode chorar, que enxuga lágrima, lágrima é coisa de fraco. E isso é uma coisa terrível para esse momento onde a gente não pode ficar frágil, não pode chorar, não pode sofrer, não pode dizer que está mal, porque todo mundo tem que estar bem sucedido, fazendo live, arrecadando milhões e não sei o quê, né? Todo mundo tem que ser incrível, fantástico, maravilhoso, botar live, tá fazendo comida, tá cuidando dos meninos, tá limpando a casa, tá lavando a roupa, né? Então todo mundo é Ave Maria, ninguém sofre nessa quarentena, né? Além disso, se você tem parentes ou amigos ou outras pessoas que facilitam, né, ou impedem o luto sadio. Então, se a gente tem pessoas ao nosso lado que dizem pode sofrer, pode chorar, porque eu citei, Ave Maria, eu não acredito não, tá falando nisso de novo, pelo amor de Deus, para cima ninguém aguenta mais. Então isso dificulta também a elaboração do luto. Além disso, alguém que recebeu cuidado, apego, proteção, que se percebe digno de amor e de estado de valor, que teve seus desejos de amor, de cuidado e de proteção respeitados e satisfeitos ao longo da sua vida, que isso possibilitou que a pessoa construísse relações afetivas, dignas de confiança na adolescência e na vida adulta, isso vai permitir que essa pessoa lide no luto de uma forma mais saudável, porque ela não vai se fazer autoacusações inadequadas, ela vai reorganizar a vida com a sensação, né, da pessoa perdida, se tiver sido uma pessoa perdida, mas aquela pessoa perdida vai estar dentro dela como uma presença forte, valiosa e protetiva. Então, nesse momento, o importante para a gente pensar nas crianças e nos adolescentes, os adultos precisam oferecer cuidado, apego, proteção, lidar com as crianças e os adolescentes, ajudando a favorecer uma imagem digna de si, de valor, de que as pessoas são merecedoras de valor e de respeito, porque isso vai construir um patrimônio inalienável, que é a riqueza de um mundo interno. Quando o mundo externo está pegando fogo, a gente precisa ter essa construção desse mundo interno para poder voltar, que é ele que vai dar confiança, ele que vai sustentar a esperança, ele que vai sustentar a criatividade, para a gente poder ter recursos de voltar para lidar com as coisas difíceis. Só que esse mundo interno ele não é biológico, ele não é inato, ele não é hereditário, ele vai ser construído a partir dessas experiências de cuidado, de amor, de proteção, de trocas emocionais, de confiança, de reconhecimento que a gente pode ser frágil, de reconhecimento que a gente pode sofrer, de reconhecimento que a gente pode passar por momentos difíceis e que mesmo assim a nossa dignidade está preservada, que a gente é alguém importante, que a gente é fonte de amor, de crença, e das melhores coisas em relação, né, às nossas experiências de vida. Então, isso é uma dimensão valiosíssima que a gente precisa promover, entendendo que essas reações emocionais diante das situações de perda, elas fazem parte, né? O Freud vai falar da questão da ambivalência, ele vai falar da questão da introjeção no ego, daquela relação com a figura amada. Então, esses elementos, eles vão ter uma relação direta sobre a forma como nós poderemos ou não elaborar a perda. Então, não desqualifique as pessoas que estão tristes, não se imponha idealizações, porque essas idealizações vão só sustentar um posicionamento existencial narcísico, e o posicionamento existencial narcísico, ele é o contrário do que a gente precisa hoje para fortalecer a solidariedade, para fortalecer as relações íntimas. Imagine, se eu tenho um modo de funcionamento narcísico, que é o que impede a alteridade, e leva a um isolamento, e se hoje eu vou precisar ter um fortalecimento, que essa é uma das coisas que eu tenho defendido, assim, a gente não vai ter muito acesso a muita multidão, então cada vez mais a gente vai ter a presença dos grupos de amigos, pequenos encontros, com relações íntimas. Então, esses modelos narcísicos, eles vão impossibilitar a existência
desses recursos que vão ser a nossa salvação psíquica. As relações íntimas, protetivas, seguras, mas que não vão ser em multidão, serão em pequenos grupos. E a gente só vai conseguir ter esses pequenos grupos, esse suporte emocional, se a gente for alguém que tenha empatia, solidariedade e relação com a alteridade. Temos 20 segundos restantes, só estou comunicando aqui. Então, obrigada, abraço, né? É isso, obrigado. A gente experimenta a frustração, nunca dá mesmo para falar tudo, nem que desse também eu teria que falar tudo, porque o tudo não existe. Um beijo para você, para cada um. É um prazer. Muito obrigada.